Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de julho aqui pro canal. Foram 7 leituras realizadas esse mês, então foi um mês muito interessante de livros lidos pra mim, tanto na quantidade, eu diria, quanto na qualidade. Li coisas bem diferentes entre si e bem interessantes esse mês, e hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre elas. Bom, o primeiro livro que eu terminei no mês, na verdade eu tinha começado nos últimos dias de junho, foi o Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, um romance com uma grande pegada autobiográfica desse escritor japonês que nasceu em 1925, morreu em 1970 e carregava uma grande máscara que ele precisava vestir para ser bem aceito pela sociedade. Ele era um homem gay no Japão dessa época. Se o Japão já é uma sociedade bastante rígida e focada na honra masculina até hoje, imagina nessa época. E nesse livro então ele usa um pseudônimo, o nome real dele não é Yukio Mishima, para colocar tudo pra fora, soltar esse peso, essas confissões do que ele vive embaixo dessa máscara constante que ele precisa vestir. Foi uma leitura, como eu falei, que eu fiz no comecinho do mês. Eu fiquei doente nessa época, no finalzinho de junho, começo de julho, então a minha experiência com ele acabou um pouco prejudicada. Ele acabou se tornando o livro da pior dor de garganta que eu tive na vida, e eu confesso que ele acabou também não me estimulando muito. É uma literatura um pouco mais lenta, mas certamente muito importante, pesada, mas a gente entende o porquê, e publicada com muita coragem numa época e num país que, assim, ele colocou aqui muita coisa no ventilador, né? Por mais que ele tenha usado um pseudônimo, ele foi muito corajoso de fazer isso daqui. Então certamente é um livro que eu recomendo pra quem se interessa por esse assunto. O segundo livro que eu li no mês foi um quadrinho, e ele não tá aqui comigo porque ele tá emprestado com a minha amiga Milena. É o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist. Da Liv eu já li o A Origem do Mundo, que é um quadrinho que ficou muito famoso e que eu amei ler. Tem resenha pra ele aqui no canal. E esse segundo quadrinho, é o segundo dela? Não sei, pelo menos é o segundo publicado aqui no Brasil. Ele foi escolhido pra ser a leitura do Leia Mulheres do Rio de Janeiro do mês de julho. E eu comprei e eu fiz a leitura. Infelizmente, no fim das contas, acabei não indo ao encontro do Leia, mas ele é um livro interessante, apesar de eu não achar ele tão interessante quanto A Origem do Mundo, né? Ambos são de não ficção, em que a Liv escolhe um assunto pra tratar do seu jeito um pouco irônico e até fazendo um apanhado de história e sociológico sobre ele. Enquanto no primeiro ela escolhe, né, falar da história da vulva, aqui ela vai falar sobre por que é tão difícil se apaixonar hoje em dia, ou vivemos uma geração de amor líquido, e ela vai se questionando e questionando a sociedade, estudando o assunto pra entender por que isso tá acontecendo, né? Por que cada vez menos o amor tem sido importante na vida das pessoas, e que no final das contas isso é um tanto triste. É um livro interessante sim, e falo mais sobre ele quando eu trouxer a resenha. O terceiro livro que eu li no mês é pequenininho, tanto que ele foi encaixado na categoria um livro com menos de 150 páginas do meu desafio de 12 leituras pra 2022. No entanto, não é porque ele é pequenininho que ele é menos intenso ou dolorido. Tô falando de Lili, novela de um luto, da Noemi Jaffe. Se eu não me engano, eu recebi esse livro da Companhia das Letras em 2020, mas 2020 estava sendo um ano especialmente pesado para ler sobre luto, e acabei empurrando ele com a barriga. Sabia que ia ser um livro muito difícil de ler e deixei ele agora para 2022, coloquei ele no meu desafio até para me dar coragem de ler, porque aqui a Noemi vai falar sobre a morte da sua mãe, Lili, uma senhora de 93 anos que estava um pouco doente e acabou falecendo. E, meu Deus, um livro que fala sobre a morte de uma mãe. Esse é um assunto que eu realmente, assim, na minha vida eu empurro o máximo que eu posso pra debaixo do tapete, porque só de pensar que a minha mãe vai morrer um dia, eu me perco completamente. E aqui ela traz uma questão muito profunda, que tudo bem, a mãe dela tinha 93 anos, mas era a mãe dela. Ela fala que parecia que ela tinha menos direito ao luto só porque 93 anos, né? Isso já era esperado, mas era a mãe dela. E ela ia viver isso com a mesma intensidade que ela viveria se fosse uma mulher de 40 anos. Era uma mulher de 93, mas era a mulher mais importante da vida dela. E isso é muito forte, ao mesmo tempo muito bonito. Quando eu leio esse tipo de livro, eu fico até sem saber como julgá-lo em estrelas. Eu sempre categorizo meus livros em estrelas no Scooby, mas eu fico... Quem sou eu pra colocar em estrelas a dor de uma pessoa, a visceralidade de uma pessoa? Porque a Noemi realmente se desnuda aqui. Ela coloca pra gente esse luto com muita coragem, muito aberta, e também faz uma espécie de memorial, um pequeno memorial da sua mãe, falando um pouco sobre ela, sobre as histórias dela, enfim, dolorido e muito bonito. Depois eu fiz uma leitura no Kindle que, assim, foi excelente e muito inesperada. Foi do livro Procurando Jane, da Harter Marshall, uma escritora canadense, e esse livro apareceu na minha vida
completamente de supetão, assim. Foi naquela semana ali complicada que a gente viveu aqui enquanto mulher na sociedade, em que se emendaram as histórias da menina de 11 anos que estava fazendo um aborto e da atriz Clara Castanho, que teve a sua história de entregar uma criança para adoção divulgada de forma maléfica na imprensa. E esse livro apareceu então como uma recomendação de uma pessoa no meu Instagram, justamente com esse tema entranhado, né? A pessoa fez um post falando que esse livro se tornava essencial nesse momento. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas fiquei imediatamente curiosa e fui atrás. E ele realmente foi um lançamento recente, acho que da editora Paralela, ou estou doida. Ele é recente, mas acho que eu já esqueci a editora. E, meu Deus, que livro interessante. Eu adorei a minha experiência com ele, porque ele não é alta literatura, ele é um livro mais comercial. E eu não queria ser essa pessoa, mas infelizmente, em geral, quando eu leio esses livros mais comerciais, eu não tenho mais gostado deles. Mas esse daqui, meu Deus, esse livro é muito bom. Ele tem uma história muito boa e uma escrita muito leve, porque ele não é um livro de alta literatura. Gente, eu tô vindo do futuro, enquanto eu edito esse vídeo, pra avisar aqui, enquanto eu tava gravando ali no fluxo de pensamento, eu falei, merda, não é alta literatura, não existe alta literatura e baixa literatura. Eu estava querendo dizer ficção literária, então peço perdão, não vou apagar o vídeo, não vou gravar de novo por causa disso, mas fiz questão de fazer esse adendo. Agora a gente pode continuar. Mas que ao mesmo tempo te engata de uma maneira que eu não conseguia parar de ler até terminar, assim. E do que ele vai falar? Procurando Jane seria uma rede canadense. A autora se baseou em redes reais de ajudar mulheres a fazerem abortos quando isso era proibido no Canadá. Então você tinha que ligar, né, pro consultório de uma ginecologista e pedir pra falar com Jane, e se ela fosse uma das pessoas dessa rede, ela saberia o que você queria sem que você precisasse dizer, e era assim, né, que essas mulheres iam se ajudando. Então eram grandes grupos e grandes redes de contatos pra conseguir ajudar essas mulheres mesmo na clandestinidade. E é claro que é muito diferente ler esse livro vivendo num país em que o aborto não é legalizado, né? Então a gente lê isso e pra gente ele é muito mais atual do que seria pra uma canadense, por exemplo. Embora, é claro, essas cicatrizes sempre fiquem num país. E aqui a gente vai ter a história, então, de uma moça, Evelyn, que quando adolescente acabou engravidando do seu namorado e foi colocada pelos seus pais numa casa de apoio às mulheres, por assim dizer, era uma instituição religiosa para qual essas meninas eram enviadas quando elas engravidavam para viver a sua gravidez em silêncio, escondidas da sociedade, depois entregar o bebê em adoção, sair dali e voltar para sua vida como se nada tivesse acontecido. E isso também existiu, né? A autora ela traz um pós-fácil bastante longo desse livro explicando como que ela se baseou para criar essa história, e tudo tem um dedo ali na realidade. Só que essa casa de amparo não tinha nada, né? Essas meninas são muito cruelmente recebidas nesse lugar e obrigadas a dar os bebês em adoção, né? Então aqui a gente tem a pauta da adoção, a gente tem a pauta do aborto, a gente tem a pauta de ser mulher nessa sociedade, né? Eu vivo dizendo que mulher tinha que ganhar adicional de insalubridade só pra viver, e principalmente nessas questões atreladas à maternidade, à não maternidade, ao direito sobre os próprios corpos. Já falei demais, se eu ficar falando aqui não vai sobrar nada pra minha resenha, mas assim, é porque eu realmente gostei demais desse livro e recomendo pra, enfim, acho que pra todas as mulheres. Talvez não para as que têm um gatilho com esse assunto, mas é um livro muito bom. Depois eu li um livro, e daí eu já vou fazer um meia-culpa, porque foi um livro que eu recebi já há algum tempo. Espero que tenha sido pelo menos em 2021 e não em 2020. Me desculpa, Samise Almeida, uma escritora brasileira muito fofa que entrou em contato comigo, perguntando se ela podia me enviar o livro dela, e ela me enviou. E, enfim, eu acabei demorando pra ler, mas eu gostei demais do livro, que se chama A Culpa é Sua Mãe. A Samísia tem uma escrita muito deliciosa, e aqui ela traz crônicas de família. Ela vai contando da sua vivência com a própria família. A gente tem histórias bonitas, a gente tem histórias tristes, a gente tem histórias engraçadas, e é tudo muito real, muito humano. A gente tem inclusive algumas fotos da família dela. Eu me afeiçoei tanto que eu fui procurar ela pra seguir no Instagram, no perfil pessoal. Falei, olha, eu li seu livro, eu tô me sentindo sua amiga, então me aceita aqui, porque eu quero ver as suas histórias acontecendo de verdade. E ela me aceitou e a gente trocou uma ideia. A Samísia é uma fofa. Eu fiquei com ainda mais vontade de ler outras coisas que ela escreva, porque eu achei que ela é uma daquelas escritoras que, sabe, que tem a escrita como parte da sua alma, assim. Ela escreve com leveza, ela consegue transformar as histórias de família em textos muito interessantes e, enfim, gostei demais do livro dela. Falo mais quando sair a resenha.
Depois eu li um livro que também entrou de supetão na minha vida, sem que eu tivesse ouvido falar dele antes, que foi o Entre Dentes, da Kristen Arnett. Isso, eu tava com a minha amiga Paloma na livraria e a gente decidiu que a gente ia comprar um livro aquele dia, né, pra gente ler juntas. E em geral, eu gosto de viver essa experiência na livraria, de comprar um livro que eu não estava procurando antes, sabe? Porque, claro que eu tenho uma lista de desejos enorme na Amazon, onde eu vou salvando os livros que eu já tenho ali o interesse, mas eu acho que entrar numa livraria e curtir ali o que ela tem pra me entregar naquele balcão, me faz ter vontade de comprar algo que não estava no meu radar ainda. E a Paloma acabou se interessando por esse livro aqui, ele chamou a atenção dela, ela pegou, tava num preço interessante e a gente decidiu que ia fazer a leitura dele e a gente começou a ler naquele mesmo dia. E em Entre Dentes a gente tem então uma família formada por um casal de mulheres e sua criança, só que é uma família completamente disfuncional. E eu achei isso muito interessante porque muitas vezes a gente acaba, talvez, platonizando, a gente enquanto mulher, platonizando um relacionamento entre mulheres, aquela coisa de, nossa, são duas pessoas que se entendem perfeitamente, que vivem as mesmas coisas e que, portanto, a gente já não começa um relacionamento com aquela disparidade que existe entre um homem e uma mulher, né? Eu lembro rapidamente de O Conto da Aia, em que em algum momento a Margaret fala que por mais que você viva um bom relacionamento, a desigualdade entre gêneros sempre vai estar presente ali de uma forma ou outra, porque isso tá acima de você e do seu cônjuge, enfim. E isso é verdade, né? Isso tá presente na sociedade, então acaba de algumas formas se refletindo no dia a dia de todas as pessoas que vivem. E aí por isso a gente pensa, nossa, mas um relacionamento entre mulheres então deve ser sempre perfeito. E óbvio que não, porque as pessoas são sempre pessoas. Pode não haver ali uma desigualdade estrutural, mas sim, o relacionamento entre mulheres e entre homens pode ser bastante problemático. E aqui a gente tem um relacionamento problemático, a gente tem uma criança um tanto problemática, mas que a gente não sabe exatamente o quanto, porque afinal de contas é um livro narrado em primeira pessoa por uma das mães, e narradores em primeira pessoa não são confiáveis. Enfim, é um livro que já começa te provocando e continua te provocando, e é bastante interessante sim, e vou conversar mais sobre ele com vocês quando sair a resenha. Depois, o último livro que eu li no mês foi Beijo de Colombina, da Adriana Lisboa. A Adriana Lisboa é uma autora que eu já conhecia por outro livro, tem até resenha aqui no canal, mas não tô lembrando agora do título dele. Lembro que foi um livro que eu achei uma narrativa bonita, mas que não me marcou muito, tanto que hoje eu já não lembro nem do título. Só que o nome dessa autora acabou voltando pra minha vida por uma indicação de uma colega de trabalho, a Elai. Elai, oi, se você estiver por aqui. Ela indicou esse livro numa das nossas reuniões no trabalho e eu fiquei bastante curiosa, achei o título muito bonito, lembrei que eu tinha achado a literatura da Adriana poética e que talvez fosse o momento de fazer mais uma leitura dela. E o Beijo de Colombina é ainda mais poético do que eu imaginava, porque ela meio que vai fazer uma ode ao Manuel Bandeira, aos poemas dele, e tudo isso vai estar muito presente na história. A gente vai ter a história de um homem que acabou de ficar viúvo, a mulher dele saiu um dia pra nadar no mar e desapareceu, e ele tá vivendo então esse luto, que é um luto com algumas camadas que ele vive se questionando, porque eles estavam há muito pouco tempo juntos, então ele mesmo fala que não é aquele luto de, sei lá, um casamento de 30 anos, é um luto de uma história curta e recente, mas que nem por isso não deixa sua marca, né? É aquele luto de uma história justamente em que não se espera viver um luto, porque eram dois jovens e ela desapareceu misteriosamente, né? Possivelmente morreu afogada, e ele tá vivendo essa dor, e ela era uma escritora famosa, enfim, os poemas do Manuel Bandeira vão entranhando toda essa história, e é um livro interessante, é um livro poético. Mais uma vez, não acho que a obra da Adriana fala tanto assim comigo, mas gostei bastante da experiência de ter lido esse, e quando sair a resenha a gente fala mais sobre o assunto. E então é isso, gente, como vocês viram, foi um mês cheio de leituras muito diferentes uma da outra, e que inclusive entraram na minha vida de maneiras muito diferentes, né? Balcão de livraria, indicação, envio, e enfim, gosto quando eu tenho assim um mês tão diverso e interessante. E então é isso, a resenha de Confissões de uma Máscara, né, que foi o primeiro livro citado, já é o próximo vídeo aqui do canal, e a seguir dele a gente vem aparecendo com o vídeo dos outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!